Hoje você passa a maior parte do tempo de frente para essas telas, essas pedrinhas energizadas. E fazemos isso para uma única coisa: gerar dados. Esse é o preço da inclusão digital. Ser cobaia de um estudo num laboratório global. Eu sou o Zé, sou estatístico, uso e defendo software livre e gosto bastante de pensar nas nossas relações com as tecnologias e como elas afetam as nossas vidas. Faz mais de um ano sem publicar, mas estou de volta. Se inscreve aí para ver o próximo Zevaneio e curte para mais pessoas verem também. E vamos nessa. Uma coisa que eu acho sinistro é que faz muito pouco tempo que toda essa parafernália, né, esses aparatos tecnológicos digitais entraram nas nossas vidas. Algumas poucas décadas atrás não tinha isso. E existia uma época que, dependendo da cidade, talvez você nem se lembre, você nem tenha vivido, em que a gente ficava offline. Sim, né, ficar online era um evento, era uma coisa, né, que você ia e você ficava online. Você ia pro computador, numa mesinha, né, uma escrivaninha ali que tinha aquela estética ali nos 2000, e você entrava no mundo virtual ali, no cyberespaço, né, na internet. E aí você ia, sei lá, ver um portal de notícia, num blog, né, falar no MSN, não sei o que, mexer no Orkut, qualquer coisa assim. Mas uma hora você ia lá, você levantava e pronto, né? Você estava offline. Era assim que era a vida. Você ia pro computador, você ficava online, você levantava, ficava offline. E até tinha celular, mas não era o que é hoje, né? Que a gente ficava o dia inteiro nele. Primeiro porque não tinha muita coisa para fazer, né? Você tinha, sei lá, um jogo da cobrinha, você tinha torpedo, né? Um SMS, dava para ligar, né? Mas não... É isso, não tinha muito que, né? Um apelo para você ficar ali o dia inteiro. E o que mudou, que teve essa virada de chave, foi o lançamento do iPhone. O iPhone virou a chavinha, a Apple virou a chavinha. Eles conseguiram criar um sistema operacional intuitivo, que fosse fácil de usar, né, em uma plataforma ali, um sistema operacional que as pessoas conseguissem fazer coisas para serem usadas nele, né, aplicativos que fossem ser usados. E ali no iPhone tudo mudou. O iPhone, ele realmente criou ali isso que a gente tem hoje de, né, o online não ser mais um momento que você senta na cadeira e fica online, mas passa a ser um estado permanente. Isso começou com o iPhone. Ele trouxe um novo significado para o que é estar online. E a gente se acostumou tanto com online, tão rápido, que a gente esqueceu de perguntar, né, o que a gente perdeu para isso acontecer tão rápido. E assim, no Brasil isso demorou um pouco mais para chegar que lá na gringa, né? Porque aqui tudo é mais caro, essas coisas chegam depois. Mas chegou. E quando chegou, foi para valer. De, sei lá, 2010 para cá, 2010, 15, 20, se você vai acompanhando a cada período assim, a evolução de pessoas que tinham celular foi aumentando bem rápido, né? E agora quase todo mundo tem celular, quase todo mundo tem Pix. Isso aí tá, né? É muito difícil você não ter isso. E, então, de uma forma gradual, a gente foi sendo incluído e acompanhando, né, o desenvolvimento, o nascer desse novo mundo digital. Mas mesmo a gente participando dele, o papel e influência que a gente tem no formato que estava sendo desenhado era e ainda é bem limitado e delimitado. A gente acompanha, mas mais como espectador. Não é qualquer um de nós que pode, né, como tentam vender essa imagem aí na sua garagem, começar uma empresa e ser o próximo Bill Gates. Tento te convencer disso, mas não é verdade. Não tem nenhum Bill Gates aqui no Brasil. Esses caras estão tudo para fora. Nós, os meros mortais, a gente vê as novidades, a gente até interage com elas, mas a gente não tem o poder para definir o que vai e o que não vai ser feito nesse terreno digital. E não é para ralé mesmo, como nós, não é para isso, é para os grandes homens, para os caras, para os Musk, para os Zucks, né, para os Rockefeller, para esses caras que tem grana aí, para essa galera que tem cacife, para essa galera que realmente dita alguma coisa no mundo, né? Essas coisinhas não é bobajada de aplicativo, não sei o que, não, é papo sério mesmo, né? Tanto que se não fosse sério, nós teria acesso a isso, mas de tão sério que é, a gente só usa, né? Mas calma lá, que a gente tem um papel muito importante nisso tudo. Sem a gente não existiria isso, porque nós somos as cobaias. Alguns de nós interagem nessas plataformas, né, na internet aí, de forma mais ativa, produzindo conteúdo, né, gerando dado para essas plataformas aqui, para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, fazendo que elas tenham sentido. Porque se não tiver gente
criando ali, né? Qual que é o sentido do Facebook sem pessoas ali compartilhando seus pensamentos, seus registros, né? O YouTube sem gente criando vídeo para o YouTube, né? Sem pessoas comentando ali, discordando, concordando, tretando. Agora estão querendo aí colocar IA para criar coisa, já tem muito IA criando coisa, mas ainda assim, né, ainda são pessoas que estão pelo menos ganhando dinheiro com isso em alguma medida. E então essas pessoas, né, elas têm um trabalho nessas plataformas de serem trabalhadores produtores. E tem pessoas que não estão produzindo conteúdos, né, por si, mas estão consumindo ali, né? São trabalhadoras consumidoras, que elas consomem as informações que são produzidas, mas de uma forma mais passiva. Elas gastam as horas do seu dia, sua atenção na internet, nos aplicativos, scrollando os feed infinito, vendo treta dos outros, vendo coisa que não faz a menor diferença na sua vida, mas está ali, né? O que o algoritmo mostra, a gente está vendo. E a gente, muitas vezes, né, acaba atuando nesses dois papéis. E eu estava pensando num terceiro tipo de trabalho, que é uma espécie de produtor e consumidor, mas é um pouco diferente, que é um trabalhador cobaia, que é muito do que a gente faz. Né? Todas essas plataformas são feitas de forma estatística. Quem desenvolve elas vê o que é melhor para a plataforma. Facebook, YouTube, TikTok, as redes sociais, plataformas digitais, sites de notícia, tudo que eles querem o quê? Que você fique mais tempo ali, que você consuma mais conteúdo deles, se dê mais sua atenção para eles, consuma alguma coisa de anúncio, etc. Mas então eles querem entender a gente, como a gente funciona, para conseguir moldar a sua plataforma, o seu aplicativo, o seu site, para funcionar melhor para a gente, para o que eles querem. Então, nesse sentido, nós somos cobaias. Desde como deixar mais simples de usar, que recomendações eles podem fazer. Então, todo esse tipo de coisa, a gente acaba sendo cobaia para isso. É um tipo de trabalho que a gente faz, né? Tem um termo, né? O teste AB, inclusive, que você faz 2 tipos de anúncios, por exemplo, 2 tipos de interface e vê qual funciona melhor. O YouTube, todas as grandes Big Techs fazem isso o tempo todo, sem você saber. Seu aplicativo está de um jeito, de uma outra pessoa conhecida pode estar de outro, que eles estão testando qual jeito fica melhor. Então, enfim, a gente acaba sendo cobaia nesse mundo digital, né? Muitas vezes sem saber que isso está acontecendo. Então, sem as pessoas criando conteúdo, não tinha plataforma para as pessoas consumirem conteúdos. E sem as pessoas consumindo conteúdo, as próprias plataformas não poderiam melhorar seu processo interno para fazer elas ficarem mais atrativas e mais viciantes. Então, tudo isso que a gente tem hoje é um processo que resultou dessa interação. A gente foi retroalimentando esse sistema para ele ficar melhor e ficar mais viciante com o tempo. A gente vai usando, vai formando o que é bom, o que é bom para ele, o que é bom para ele, até ele vai ficando melhor, 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 melhor. E aí, a gente chegou no agora. Né, que agora ficar offline não é mais uma possibilidade como era antigamente. O tempo todo a gente está conectado e a gente acaba tratando os nossos celulares como extensões do nosso corpo. Né? A gente está virando um ciborgue, assim, a gente fica com ansiedade de separação sem o celular. Né? É um dispositivo de extensão informacional aí. A gente não tem dificuldade de ficar sem o celular, muitas coisas, né, de consultar, de tirar alguma dúvida. Né? A gente não vai atrás de alguém que possa conhecer, a gente pergunta ali no Google, no DuckDuckGo, agora pergunta para alguma IA da vida, para um GPT, para um DeepSeek, né? A gente está perdendo esse contato humano. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente está jogando no terreno do inimigo. São décadas de testes em cobaias por todo mundo, bilhões de cobaias. E ainda mais bilhões de dinheiros investidos para transformar toda essa parafernália que a gente usa em algo mais e mais necessário nas nossas vidas. A gente foi e é cada vez mais de forma forçosamente digitalizada. Algumas vezes até de forma voluntária, mas fomos seduzidas pelos lampejos pixelados desse mundo binário. Essa inclusão digital ela acaba trazendo junto uma nova forma da gente se relacionar entre nós, de se relacionar com o mundo. Uma nova forma de pensar, de ver a vida mesmo, sabe? E são coisas que a gente passou séculos, milênios construindo, gerações e gerações passando os conhecimentos, os saberes sobre como a gente pode se relacionar, como continuar habitando esse planeta que a gente chama de lar.
Então, em poucas décadas, tudo isso está sendo erodido e cada vez de forma mais acelerada, em nome de um suposto progresso que é liderado, né, agora por essa transformação digital, pela inclusão digital. Mas que inclusão que é essa? A gente está no jogo de carta marcada, que é o patriarcado capitalista. Eu não estou falando isso fazendo juízo de valor, mas é um fato. Esse é o jogo em que a gente vive. E o mundo digital é tipo uma expansão desse jogo. A gente continua no mesmo tabuleiro, no mesmo jogo, mas colocar algumas atualizações, umas cartinhas novas. Mas não é um ambiente livre. Ainda é um jogo que as cartas são marcadas e são dadas pelos mesmos caras que impõem as regras e os limites desse jogo. Desse outro jogo maior, né? E esse jogo é um grande conluio dos estados e das iniciativas privadas para inserir a gente e extrair da gente o máximo de nós em todos os aspectos nesse processo. E estão transformando o nosso imaginário de uma forma que tudo que existe tem que passar pelo mundo digital. Né? Os nossos espaços de discussão, de compartilhamento ali, de troca de afeto muitas vezes, tanto público quanto privados, são agora redes sociais de algum Yankee. Goste você dele, né, desse Yankee bilionário ou não. E pouco importa o que você está fazendo nesse meio digital. O que importa é você continuar ali, não se afastar. Ou fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Nesse caso é fale bem ou fale mal, mas fale por mim. E se o jogo é deles, eu acho que a resposta nossa tem que começar fora das cartas. Bom, esse é mais um Zé Vaneio. Comenta aí o que você achou. E valeu. Falou.